Alice tinha 18 anos recém-completados e estava prestes a enfrentar o último ano do ensino médio. Para muitos de seus colegas, era apenas mais um ano de rotina escolar, mas para ela, significava a reta final de uma fase que trazia tanto medo quanto entusiasmo. Sempre focada nos estudos, Alice era uma aluna exemplar, dedicada e sonhadora, com um objetivo claro: ingressar na faculdade de letras e seguir sua paixão por literatura. Na manhã do primeiro dia de aula, a turma aguardava ansiosa pela chegada do novo professor de literatura, um substituto que todos comentavam ser experiente e muito qualificado. Quando Daniel entrou na sala, os murmúrios cessaram. Ele tinha uma presença marcante, uma mistura de carisma e autoridade que deixava todos atentos. Aos 40 anos, Daniel era um homem vivido, com cabelos levemente grisalhos e uma postura confiante que o diferenciava dos outros professores. Sua voz era calma, mas firme, e seus olhos transmitiam uma inteligência que Alice achou fascinante desde o primeiro momento. A aula começou com uma introdução sobre os clássicos da literatura brasileira, e Alice ficou impressionada com a paixão com que ele falava. Era como se ele trouxesse os livros à vida. Quando ele mencionou que organizaria um clube de leitura após as aulas, Alice soube imediatamente que queria participar. Não apenas porque amava livros, mas porque queria conhecê-lo melhor. O clube começou na semana seguinte, com poucos alunos presentes. Alice era uma das mais ativas, sempre levantando questões e sugerindo interpretações ousadas. Daniel notou seu entusiasmo e passou a elogiar sua inteligência, algo que a fazia corar. As conversas entre os dois, no início sobre literatura, logo começaram a se aprofundar. Quando as reuniões terminavam, ela costumava ficar mais um pouco, ajudando-o a arrumar os livros ou organizando o próximo encontro. A conexão entre os dois crescia silenciosamente, alimentada por olhares trocados e palavras que, embora educadas, carregavam uma tensão difícil de ignorar. Mas ambos fingiam que era apenas amizade, uma mentira que sabiam não poder sustentar por muito tempo. O clube de leitura logo se tornou a parte favorita dos dias de Alice. Ela sentia que tinha um motivo para ir à escola além das aulas comuns. Daniel, por sua vez, via em Alice algo diferente dos outros alunos, uma maturidade e sensibilidade que o intrigavam. Ele sabia que ela era jovem, mas era difícil ignorar o brilho nos olhos dela quando falavam sobre poesia ou filosofia. Certo dia, após uma reunião do clube, Daniel comentou casualmente sobre um poema de Fernando Pessoa que ele acreditava que Alice iria gostar. "Se você quiser, posso te emprestar o livro", ele sugeriu, pegando um volume da sua bolsa. Alice aceitou com um sorriso, mas notou que suas mãos se tocaram por um momento ao pegar o livro. Era um toque breve, quase acidental, mas que deixou ambos desconcertados. Naquela noite, enquanto lia o poema, Alice não conseguia tirar Daniel da cabeça. Ela sabia que ele era muito mais velho, que era seu professor e que aquilo era proibido. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia viva como nunca antes. As semanas se passaram, e Daniel começou a compartilhar mais sobre sua própria vida com Alice. Ele falou sobre como havia se divorciado recentemente e como dedicava quase todo o seu tempo à carreira. Ele mencionou que às vezes sentia falta de alguém com quem pudesse conversar, alguém que realmente o entendesse. Alice ouviu com atenção, sentindo uma mistura de empatia e algo mais profundo que ela não queria admitir para si mesma. Uma tarde, depois de um longo debate no clube de leitura, Alice ficou na sala para ajudá-lo a reorganizar os livros. Quando terminaram, ela mencionou como admirava a forma como ele enxergava o mundo. "Você me inspira, sabia?", disse ela, com os olhos fixos nos dele. Daniel desviou o olhar, sorrindo, mas havia algo nos olhos dele que Alice reconheceu. A mesma confusão de sentimentos que ela sentia. A tensão crescia, invisível para todos ao redor, mas impossível de ignorar para os dois. E, embora soubessem que aquilo era perigoso, ambos estavam à beira de um abismo do qual seria impossível voltar. A rotina de Alice passou a girar em torno de qualquer momento que ela pudesse passar com Daniel. O clube de leitura, que antes era apenas uma atividade extracurricular, tornou-se seu refúgio. Mesmo sem dizer nada explicitamente, ela sabia que havia algo diferente na maneira como Daniel a tratava. Seus elogios vinham com um brilho nos olhos, e seus comentários sempre pareciam direcionados a algo além dos livros.
Uma sexta-feira, ao final de mais uma reunião, Daniel mencionou que planejava passar a tarde em um café próximo, revisando algumas provas. Alice, em um impulso, sugeriu que poderia acompanhá-lo. Ele hesitou, mas acabou aceitando. No café, a conversa fluía naturalmente, como sempre. Mas fora do ambiente escolar, tudo parecia mais íntimo. Alice contou sobre sua vida familiar, como se sentia desconectada dos pais, que estavam sempre ocupados, e como, muitas vezes, encontrava nos livros o conforto que não tinha em casa. Daniel, por sua vez, falou mais sobre o vazio que sentia após o divórcio. Às vezes, acho que minha vida é apenas trabalho e solidão, ele admitiu. Alice tocou levemente sua mão sobre a mesa. Você não está sozinho, disse, com a voz suave. Daniel recuou o toque, mas seus olhos ficaram presos aos dela por mais tempo do que deveria. Ambos sabiam que aquele momento não deveria ter acontecido, mas nenhum deles queria sair dali. Quando se despediram, Daniel a acompanhou até o ponto de ônibus. Antes de partir, Alice o agradeceu pela tarde. Você não sabe o quanto é importante para mim, ela disse, e o sorriso tímido que deu ficou gravado na mente dele pelo resto da noite. Os encontros de Alice e Daniel fora da escola começaram a se tornar mais frequentes, sempre sob pretextos inocentes. Eles passavam horas discutindo livros, mas as conversas frequentemente desviavam para temas mais pessoais. Daniel tentava manter as coisas profissionais, mas sua resistência enfraquecia a cada dia. Um dia, após uma reunião particularmente emotiva no clube de leitura, Alice esperou até que todos os outros alunos saíssem. Eu queria te agradecer, ela começou, a voz trêmula. Por sempre me ouvir, por me tratar como alguém que importa. Daniel tentou responder, mas Alice se aproximou e, antes que ele pudesse reagir, ela o beijou. O mundo pareceu parar naquele momento. Ele deveria afastá-la, mas, por um instante, cedeu. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem palavras. Isso não pode acontecer, Alice, ele disse, visivelmente abalado. Eu sou seu professor. É errado, Alice, com os olhos marejados, apenas assentiu, mas em seu coração sabia que não conseguiria desistir. Apesar do que aconteceu, Daniel não conseguiu se afastar completamente de Alice. Cada vez que tentava impor limites, ela o desarmava com sua sinceridade e a intensidade de seus sentimentos. Ele sabia que estava pisando em território perigoso, mas já estava emocionalmente envolvido demais para recuar. Numa noite de sexta-feira, Alice enviou uma mensagem para Daniel, dizendo que precisava falar com ele. Relutante, ele concordou em encontrá-la em um parque afastado. Quando chegou, Alice estava sentada em um banco, com um livro em mãos. Você trouxe Fernando Pessoa, ele comentou, tentando aliviar a tensão. Não vim para falar de poesia, ela respondeu. Eu vim porque não aguento mais fingir que o que sinto por você não existe. Daniel suspirou profundamente. Alice, você é jovem. O que você sente? É admiração, talvez até paixão. Mas isso não é real. Não pode ser. Como você pode dizer que não é real? Você sente o mesmo. Eu sei que sente. Ela deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Antes que ele pudesse protestar, ela o beijou novamente, mas desta vez ele não resistiu. Ali, sob o céu estrelado, eles cruzaram a linha que prometiam não ultrapassar. Após aquela noite no parque, Alice e Daniel começaram a se encontrar em segredo. No início, os encontros eram raros, cheios de incerteza, mas com o tempo tornaram-se mais frequentes. Eles escolhiam lugares discretos, onde ninguém pudesse reconhecê-los, e as conversas que antes giravam em torno de literatura deram lugar a trocas de confidências. Olhares intensos e momentos de afeto, Alice sentia que finalmente havia encontrado algo verdadeiro e único em sua vida. Para ela, Daniel não era apenas um professor ou um homem mais velho, ele era alguém que a compreendia de uma forma que ninguém mais conseguia. Ela acreditava que aquilo era amor, um sentimento puro e inquestionável, mas, para Daniel, o peso da culpa era cada vez mais esmagador. Ele sabia que estava arriscando tudo, sua carreira, sua reputação e até mesmo sua liberdade. Em muitos momentos, pensava em terminar o relacionamento, mas bastava olhar para Alice e perceber a intensidade de seus sentimentos para que seus argumentos internos fossem silenciados. As coisas começaram a se complicar na escola.
Alice tinha dificuldade em esconder o que sentia e, mesmo sem perceber, seu comportamento com Daniel nas aulas começou a mudar. Ela fazia perguntas demais, lançava olhares que duravam segundos a mais do que o necessário, e, em algumas ocasiões, parecia desafiá-lo com insinuações sutis. Isso não passou despercebido pelos colegas, e os primeiros rumores começaram a surgir, certa tarde, após ouvir um comentário de uma colega sobre como Alice parecia muito próxima do professor de literatura. Ela confrontou Daniel. Por que estamos nos escondendo? Por que não podemos ser honestos sobre o que sentimos? Daniel a olhou com seriedade. Porque o que estamos fazendo é proibido, Alice. Não é só sobre nós dois. Há leis, regras, e mesmo que você seja maior de idade, eu sou seu professor. Isso nunca será aceito. Alice ficou em silêncio, mas em sua mente, ela começou a planejar uma maneira de provar que o amor deles era mais forte do que qualquer regra ou convenção. Os rumores sobre Alice e Daniel cresceram a ponto de chegarem aos ouvidos da direção da escola. A princípio, eram apenas especulações. No entanto, um dia, uma colega de Alice a viu entrando no carro de Daniel após o horário das aulas. Embora o gesto pudesse ser interpretado como algo inocente, foi o suficiente para alimentar as fofocas. A situação saiu do controle quando uma mensagem de texto que Alice enviou para Daniel foi acidentalmente vista por um dos pais de seus colegas durante uma reunião escolar. A mensagem, cheia de palavras carinhosas e referências que claramente indicavam um relacionamento, chegou rapidamente à direção. Daniel foi chamado para uma conversa com a diretora, que perguntou diretamente sobre os rumores. Ele negou qualquer envolvimento, mas estava visivelmente abalado. Alice, por sua vez, foi confrontada por seus pais, que encontraram mais mensagens no celular dela. Ao perceberem a gravidade da situação, eles não hesitaram em procurar as autoridades. Naquele momento, o segredo que os unia começou a se transformar em um fardo que os dividia. Daniel foi suspenso da escola enquanto as investigações aconteciam. Alice, por sua vez, tornou-se o centro das atenções. Os colegas cochichavam pelos corredores, e a mídia local logo ficou sabendo do caso, transformando o escândalo em manchete. Alice tentou defender Daniel, dizendo que tudo havia sido consensual, mas isso apenas complicava a situação. Para a sociedade, ele era o adulto responsável, o professor que havia quebrado a confiança de seu cargo e se envolvido com uma aluna. A pressão sobre Daniel aumentava a cada dia. Ele recebeu ameaças, perdeu amigos e foi rejeitado por sua família. Mesmo assim, Alice continuava a procurá-lo, insistindo que eles poderiam superar aquilo juntos. Você não entende, Alice, ele disse. Durante um dos raros encontros que conseguiram ter, eu arruinei minha vida por algo que nunca deveria ter acontecido. E você ainda tem um futuro. Não deixe isso te destruir também. Mas para Alice, o amor deles era mais importante do que qualquer consequência. Quando o caso chegou ao tribunal, a mídia estava em peso cobrindo cada detalhe. Daniel foi acusado de má conduta profissional e de violar as normas éticas de seu cargo. Embora Alice fosse maior de idade, o fato de ele ser seu professor tornava o relacionamento completamente inadequado. Durante o julgamento, Alice foi chamada para depor. Com lágrimas nos olhos, ela falou sobre como se sentia sozinha antes de conhecer Daniel e como ele havia se tornado sua fonte de apoio. Eu o amo, ela disse, olhando diretamente para ele. E tudo o que aconteceu foi porque nós dois quisemos. Embora suas palavras tenham comovido algumas pessoas, para o tribunal, isso não importava. Daniel foi condenado a uma pena leve, mas suficiente para destruir sua carreira e reputação. Ele perdeu a licença para lecionar e passou a viver recluso, enquanto Alice enfrentava o julgamento social de amigos, família e conhecidos. Anos se passaram, e Alice agora era uma mulher adulta, cursando a faculdade de letras, como sempre sonhara. Apesar de estar seguindo em frente, as marcas do relacionamento com Daniel ainda estavam presentes. Ela não se arrependia do que sentiu, mas entendia que sua juventude e inexperiência a levaram a confundir admiração com amor. Daniel, por sua vez, havia se mudado para outra cidade, tentando reconstruir sua vida longe de tudo. Ele nunca mais entrou em contato com Alice, acreditando que era o melhor para ambos. Embora separados, ambos carregaram para sempre as consequências de suas escolhas.
Alice transformou sua dor em aprendizado e passou a lutar por um ambiente educacional mais ético, enquanto Daniel viveu com o peso de suas decisões, sabendo que poderia ter tomado outro caminho. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.